Olá, ser humano nosférico, aqui é a Nayara e vamos dar continuidade à leitura, do livro Acesso ao Terceiro Multidimensional, da Stephanie South. Estamos aqui iniciando agora o capítulo 6, Equilibrando o Recordação Universal, começando em 3, 2... Ao descrever os avatares do Uno, todos os outros são incluídos na alegoria, como uma mudança de forma, mas não de substância, e é a partir de tais manifestações que emanavam os muitos mundos que estavam e que estarão emanando o Uno, que está para chegar. Essa frase é de Helena Blavatsky, do livro Isis Sem Véu. Mas desuniram-se assim mesmo, todos para nós voltarão. Essa frase é do Alcorão. A UR, é o futuro. Ela é a realização da unificação universal de todas as religiões, tradições espirituais, bem como sistemas de mundos, e é a derradeira consciência da unidade que nos adentra na nosfera. No princípio havia uma única percepção, uma realidade, uma criação e uma memória de Deus, que era a mesma em todas as almas. Essa é a declaração do absoluto original. Originalmente, nós éramos um povo, uma comunidade, a comunidade única. Então, dividiu-se em diferentes linguagens, religiões e culturas. Essa divisão é uma função do processo histórico. Curar a divisão é restaurar a visão de dentro, então o mundo exterior conforma-se com o mundo interior da ordem cósmica. A corrente da história cósmica flui paralelamente ao processo histórico. Simultânea ao processo histórico flui a corrente histórica cósmica. A corrente da história cósmica. A história cósmica mostra que, dentro do cosmos, cada nível de realidade está presente simultaneamente. Isso significa que, em qualquer dado momento, o universo está completamente unificado por aquele momento. Nós estamos emergindo lentamente do nosso estado de amnésia coletivo para reclamar nossos poderes dormentes. Nós estamos retornando ao Uno. Religião significa religar ao Uno. Ur é a religião universal, baseada na recordação universal. A única razão da existência da religião é por causa da amnésia humana com relação à sua origem e unidade, e é a força de Deus que sempre nos recorda de religar-nos ao Uno. A história é um programa de libertação do tempo. No grandioso programa de liberação do tempo da criação, a religião é introduzida porque o humano esqueceu-se de como viver a vida como uma cerimônia sagrada, ou religiosa. Todas as religiões são funções de diferentes pontos focais de energia, direcionados ao planeta em diferentes momentos, para diferentes pessoas. Todas as religiões verdadeiras fluem na mesma corrente do oceano espiritual universal. De tempos em tempos, professores específicos aparecem para ajudar o humano a recordar que a natureza de Deus, ou Buda, já está dentro dele ou dela. Muitas escrituras também nos dizem que a semente do conhecimento inato ou intrínseco está plantada dentro de cada humano. Isso está conectado com a lei do Um. Nós somos um ser. Isso está conectado com a lei do de novo aqui, desculpa. Nós somos um ser, há um Criador, uma mente, uma alma, que é chamado de redenção. Na realidade, significa deixar de ser abstraído do que realmente está acontecendo e recordar ou recoletar. A recordação universal, significa que os humanos não estão mais abstraídos da sua origem ou destino. O que é espiritualidade? O que é espiritualidade em relação à religião? Espiritualidade é a qualidade de estar afinado com o espírito. Sentir a divina força ou a presença de Deus é espiritualidade. Isso não é dependente de nenhuma religião específica, embora as práticas consagradas em muitas religiões tenham o valor da disciplina. A disciplina destina-se a retirar as camadas de névoa do nosso ser, de modo que possamos avançar em etapas, até que tudo o que resta é a presença onipresente de Deus. Qualquer disciplina requer prática. No budismo e no hinduísmo, a prática é chamada de sadhana, na zona do livre-arbítrio.
Há uma necessidade nessas diferentes estruturas e disciplinas a fim de cultivar no humano uma maior afinação com o espírito, mas, na verdade, a espiritualidade é inata. Ur, Bhagavatam e os mensageiros do despertar. Teosfera, reino além da mente e da consciência, códigos da criação, ciência cósmica, matriz da história cósmica, ensinamento do céu cósmico, Deus, super-humano, supermente, supernatureza, mente, espaço, tempo. Número. Unidade da mente planetária nosfera, caminho do arco-íris, tempo faturado por energia igual à arte. Islã, Bahá'í, cristianismo, hindu, yoga sovético, taoísmo, sintoísmo, religiões da natureza, tolteca, xamanismo, budismo zen, jainismo, vajrayana, dzogchen, ensinamento estelares maias. A tarefa de Bhagavatam, enquanto estava no planeta Terra, era compilar informação para o compêndio da religião universal, seu progresso e desenvolvimento em sistemas de mundos diferentes. Religião universal é a medida de unificação espiritual atingida por espécies inteligentes ao longo de todos os sistemas de mundos diferentes, desta e de outras galáxias. Toda a espiritualidade verdadeira é um todo unificado. Nós sabemos que existem no Velho Mundo muitos profetas mensageiros e mestres mundiais que vieram para lembrar as pessoas de religarem-se ao Uno. A corrente dos maias galácticos revela a matriz sincrônica que tece todas as religiões, tradições e conhecimento fragmentado de volta ao Uno, mostrando a interconectividade de todas as relações. Desse modo, Bhagavatam serve como testemunha especial de Deus, que veio para revelar uma completamente nova dimensão espiritual da realidade, que é necessária se há de existir unificação espiritual na Terra. Isso é chamado de harmonia no tempo. Sem harmonia no tempo, não é possível a harmonização espiritual. Essa harmonia espiritual no tempo leva aos últimos três videntes, Quetzalcoatl, ou Quetzalcoatl, que carrega a corrente de Maldek, São João de Patmos, que trouxe a profecia do fim do tempo no livro da Revelação, e finalmente Padmasambhava, mestre e yogi tibetano. As profecias de Padmasambhava são as ondas de magia e feitiçaria que transcendem todas as ideias, crenças, opiniões e pensamentos convencionais sobre a realidade. Bhagavatam foi um tipo de profeta, um rei sábio da ordem de Salomão, quase o mesmo que Buda, Abraão, Cristo ou Maomé. Bhagavatam foi o único profeta de tamanha estatura no Novo Mundo, com a possível exceção de seu sucessor, Quetzalcoatl, a serpente emplumada. Bhagavatam é o sintetizador de todos os mensageiros e ensinamentos. Sua missão foi estabelecer a Ur na Terra. Ele veio para cá como parte de sua missão de compilar um compêndio do progresso da Ur nos sistemas de mundos diferentes para estabelecer o índice universal de unificação espiritual. A recordação universal é o objetivo mais elevado da GM-108X, da transmissão mental Maia Galáctica. A profecia de... Pera, antes de continuar, eu vou ler um trecho aqui, tá? Separadinho aqui. Como tudo isso foi apresentado a Bhagavatam, né? Do nada. Ao transferir a visão cristal de Bhagavatam para a tampa de seu sarcófago, Buda está na parte superior esquerda olhando para a direita, Cristo está à direita olhando para a esquerda, Maomé está no centro olhando Buda. Isso significa que Maomé continua o que Cristo representava e encerra o que Buda iniciou. Os três porta-vozes da profecia especiais da profecia. Esses são alguns dos sinais claros da turma de Bhagavatam. Na ordem sincrônica, os eventos assumem significância de acordo com suas relações de tempo uns com os outros. O calendário gregoriano está baseado no nascimento de Cristo
E há uma simetria perfeita na ordem sincrônica entre Buda no início e Maomé no outro lado de um eixo, de 1140 anos, e Cristo no ponto central fundamental. Buda e Maomé, na realidade, representam dois finais de um espectro. 570 anos antes de Cristo, Buda, e 570 anos depois de Cristo, Maomé. O número 570 é um fator de 19, 19 vezes 30. 570 mais 570 é 1140. E esse é um fractal de 114, que é 19 vezes 6, e 114 é o número de suras, capítulos do Alcorão. Essa relação do tempo equilibrada é crítica ao reexaminarmos o significado destes professores no mundo. A partir de uma perspectiva cósmica, Cristo pode ser visto como um ponto axial de domínio de arquiteturas. No centro, entre Buda e Maomé, indicando que todos os ensinamentos dos três mensageiros do despertar formam uma totalidade. No Alcorão, é dito que Jesus seria um sinal para o fim dos tempos. Seus ensinamentos prevaleceriam pelo mundo e muitas facções diferentes surgiriam em nome dele. A profecia de Bhagavatam mostra que mensageiros, profetas e sábios espirituais de todas as fés representam uma única tapeçaria de um vasto sistema planetário interconectado. Na tradição espiritual da UR, foram Buda, Jesus e Maomé as influências-chave responsáveis por modelar o curso da civilização humana. Suas ideias transformaram o que chamamos de primeira etapa da civilização, numa forma muito diferente, moldada por uma ideologia originalmente criada com uma intenção espiritual. Já que Maomé foi o último dos três mensageiros do despertar, ele deixou o Alcorão. Corão significa recitação, e não é como a Bíblia, que é texto sagrado dos cristãos, baseado no Velho Testamento. O Velho Testamento foi baseado nos livros da tradição judaica depois do Pentateuco de Moisés. Então, várias pessoas escreveram os evangelhos e epístolas de Paulo, os quais abrangem o Novo Testamento da Bíblia. O Alcorão, por outro lado, foi escrito ou recitado por uma pessoa, Maomé, que era meramente o secretário de um manuscrito sagrado composto pelo autor da eternidade. Nós não sabemos se Buda ou Jesus Nós não sabemos se Buda ou Jesus alguma vez pediram para que seus ensinamentos fossem escritos, mas toda a missão... Porra! Ai, galerinha, desculpa, eu tô acostumando novamente. Eu coloquei meu piercing na ponta da língua. E eu tô me adaptando. Então, é isso aí, meus queridinhos, bora lá. Mas toda a missão de Maomé é deixar esse único texto. Então, há também a Ksarya, mas essa é diferente, essa difere do Alcorão, por ser um conjunto de leis de legislações criadas por pessoas baseadas em suas interpretações das palavras de Maomé, que podem ou não serem verdadeiras. Os ensinamentos de Cristo foram inicialmente registrados por volta de 40 anos depois de sua morte, e a datação dos ensinamentos de Buda é ainda mais imprecisa. Adicionalmente, o corpo das escrituras budistas é enorme se você apenas contar as Sutras Mahayana sozinhas. A maioria dessas escrituras começa com as palavras "assim eu ouvi", porque Buda não deixou textos escritos, assim, de onde eles vêm? Seriam mensagens telepaticamente recebidas de Buda, um super samadhi? Como Buda, Jesus nunca escreveu nada. Seus ensinamentos foram registrados por seus discípulos na forma do Evangelho. O Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas foram escritos aproximadamente 40 anos depois da morte de Jesus. O Evangelho de João foi escrito aproximadamente 50 anos depois disso. Com o livro da Revelação, portanto, quem pode dizer o que realmente foi dito? O ponto é que essas são interpretações de ensinamentos em um momento específico. O poder de Bhagavatam. Através de sua preparação e maestria de práticas espirituais mais elevadas, meditação, telepatia e deslocamento profundo, Bhagavatam foi capaz de reunir a informação que ele necessitava
concernente ao progresso espiritual e ao nível de universalidade cultural entre a espécie humana, com o intuito de fazer a determinação final para sua tumba e sua profecia do Telectonum. A história cósmica declara que Pacalvotan representa a quintessência dos ensinamentos do céu cósmico, visto que ele transmigrou de sistemas de mundos anteriores com o intuito de encarnar e representar todas as tradições. Qual é o propósito derradeiro de todos os mensageiros? Eles têm uma missão unificada de estabelecer uma base de moralidade para a ressurreição da Terra e a redenção evolucionária do ser humano. A ressurreição terrestre seria o episódio final num drama interplanetário enraizado na destruição de Maldek, o Jardim do Éden original. Quando os cristãos despossuíram a civilização maia, eles destruíram tudo o que foi possível, incluindo todos os livros e vestígios de memória de Votan. Em 1691, na cidade de San Cristóbal, no estado de Chiapas, onde a tumba estava localizada, houve uma incineração massiva de todo o livro contendo alguma referência ou nome ou palavra Votan. Contudo, um ano depois, em 1692, 1000 anos depois da dedicação da tumba, um livro apareceu, intitulado Julgamentos de Votan, descrevendo muitas façanhas de um personagem misterioso em nome de Votan, Coração do Povo. A profecia Telectonon contém o princípio de base de conhecimento maia, que foi destruído na conquista, resumido como a lei do tempo sincronada das 13 luzes de 28 dias, como um novo princípio de tempo. Podemos universalizar o conhecimento e colocar a mente em alinhamento com os padrões de tempo galácticos. PTG, padrões de tempo galácticos. Esse é o tempo quadridimensional puro, que harmoniza toda a vida galáctica, independente de variáveis astronômicas de tempo tridimensional. A introdução da profecia Telectonon de Pacalvotan diz que ela é uma profecia viva e uma proclamação em nome dos 3 mensageiros do despertar e as 3 vozes especiais da profecia e as testemunhas especiais do tempo. Na profecia, Buda, Cristo e Maomé são identificados como os 3 mensageiros do despertar. O despertar de Ur, religião universal ou recordação universal. A profecia Telectonon é uma forma de intervenção divina por causa do seu impacto de longo alcance mundial. Sem essa profecia, não haveria modo de analisar precisamente a situação do mundo atual. A única maneira pela qual o princípio do conhecimento ancestral, formulado derradeiramente como a lei do tempo e o sincronário das 13 luas, poderia ter sido revivido através da profecia do Telectonon. Essa profecia demonstra como o cosmo inteiro é a unidade indivisível. Portanto, cada crença, cada conjunto de ensinamentos, cada religião e cada profecia revelada são, todos, parte de uma unidade indivisível que pode ser mapeada de acordo com uma ordem sincrônica. O Telectonon é o código de informação distante de viagem longínqua, recebido de espíritos de deidades habitando dentro da Terra. Telectonon é tele, de uma comunicação à distância, e tonon, espíritos, deidades habitando dentro ou debaixo da terra. Por isso, Telectonon, o tubo falante do espírito da terra. O Telectonon está distante porque o seu código foi deixado no tempo anterior, e ele é de viagem longínqua porque é transmitido desde os pontos estelares longínquos através do núcleo da Terra, onde as deidades e os espíritos guardiões sustentam-nos até que seja o momento para ser liberado. Sustentam-no até que seja o momento para ser liberado. E então ele viaja para longe do núcleo da Terra até a inteligência sensorial da biosfera. Madame Blavatsky chama Votan de Mago Mestre em seu livro Isis sem Véu, o qual misteriosamente foi escrito mais de 80 anos antes da descoberta da tumba de Pacalvotan. Votan é um viajante do tempo que aparece em pontos diferentes da história como a síntese de todos os avatares. A força de Votan sempre trabalhou pela unificação espiritual do planeta Terra. Este é o momento em que todos se dão conta de que nós todos somos o mesmo ser e que todos os ensinamentos de todas as tradições vêm do mesmo lugar. Profecia do Telectonon. A profecia do Telectonon de Pacalvotan declara que uma vez que o tempo é da mente, se você adotar um calendário, que é um padrão harmônico do tempo, ele trará harmonia para a mente. O novo tempo é baseado no padrão harmônico do sincronário de 13 luzes de 28 dias. Através dessa
Através desse sistema de tempo, o anel solar é feito consciente. Com o calendário solar lunar, a Lua dando voltas em torno da Terra é como o ponteiro dos minutos da Terra dando volta ao redor do Sol é como o ponteiro das horas. Esse é o princípio perdido da mecanização babilônica. Sem esse princípio de tempo solar lunar 1320, é como pensar que existem apenas minutos e não horas. Essa espiritualidade ou religião universal Ur é confirmada pela profecia do Telectenon de Pacal-Votan. A profecia do Telectenon de Pacal-Votan assevera que a história terminou e que o propósito da existência humana tem de ficar claro de novo, de um modo que apoie os ensinamentos dos professores dos professores anteriores, mas que eleve os ensinamentos para uma lente de dimensão mais elevada. A profecia de Pacal-Votan assinala que a história espiritual do planeta é um circuito integrado único. Todos os professores e ensinamentos são parte de um vasto programa de liberação do tempo. História cósmica Ur e recordação holonômica. A história cósmica não é somente a história sagrada, mas a história de Ur. A história cósmica é recordação universal. A Ur é estabelecida através de entendimento dos princípios básicos de hierarquia, que são ordenados e informados pela conta sagrada de ordem sincrônica, que é a medida da lei do tempo. O tempo como fator de sincronização rege a terceira e a quarta dimensão da realidade. A história cósmica é definitiva, tal como a lei do tempo é definitiva. A Ur é até maior do que a recordação holonômica, porque é o todo do universo descendo de Deus, traduzido para as dimensões inferiores. A recordação holonômica é o desdobramento do ser na ordem planetária e começa logo que a frequência humana altera ao mudar os calendários. Ao alinhar-se com o tempo natural, pelo qual o calendário de 13 luas de 28 dias, a mente é verticalmente penetrada pelo tempo. E abre-se para as dimensões mais elevadas. Então, o conhecimento de todos os humanos podem ser visto no conhecimento de um humano. Isso é recoleção holonômica, a memória do todo contida em cada parte. A recordação holonômica da ordem inteira reside em cada um e em todos nós. Uma vez ativada, podemos ascender verticalmente no tempo, alcançando estados e níveis mais purificados do ser e de entendimento. Samadhi 1352, de Pacal-Votan. História universal de todos os mensageiros. O corpo principal do cristal é uma estrutura com 6 faces. Cada extremo do cristal de dupla terminação tem 6 faces, 12 ao todo. Existem um total de 8 faces para o cristal. Essa é a máxima compreensão do universo, de 18 dimensões. O cristal é o registro vivo da história cósmica. A história dos mensageiros de Pacal-Votan é a história sincrônica harmônica, ao invés da história ilinear da Babilônia. Essa é uma história repetida pelo cristal. Pacal-Votan realizou plenamente a natureza da consciência cristal, por isso podemos acessar sua consciência agora. O domo de Ur é a nosfera por si mesma, que somente pode ser sustentada pelos valores de conhecimento e realização espiritual, mas uma vez tomando seu lugar na vanguarda das preocupações humanas, nós estamos seguros sob o domo de Ur nosférico, numa unidade universal e cosmocracia harmônica, onde a hierarquia natural da evolução espiritual é a ordem regente. A história cósmica como arte. Otto, quem conhecereis de primeira mão, estuda o autoconhecimento e a autorremoção da barreira entre um e o outro, e a história cósmica então te informará. Uma só coluna não segura um domo. A coluna da história deve ser desdobrada primeiro como ciência, logo como filosofia e logo como religião. Um domo não pode ser construído sem uma base. Permita que a base seja a arte, de modo que todo conhecimento possa ser aplicado em formas prazerosas e informando aos sentidos.
Permita que a mente seja domada e o corpo trazido sob controle. Que a oração te guie até Deus e a meditação a consciência de luz clara. Desde o centro do dom, empurra para baixo a corda invisível da profecia e da revelação. Logo deixa escorrer através do poço oculto do saber hermético no centro do piso da base. E lá embaixo, desenterradas as bases, encontrarás o tesouro que está procurando.